A aula hoje é sobre o calor. A termoquímica é a parte da química que estuda o calor liberado ou absorvido em uma reação química. Mas qual é a definição de calor? Calor é a energia térmica em movimento. No caso, é a energia cinética. Movimento de quem? Dos átomos, das moléculas. A temperatura é a escala, é uma grandeza física. Você vai medir essa temperatura através de um termômetro. E a calorimetria é o ramo da física que estuda o calor liberado ou absorvido em uma transformação, química ou física. Na imagem, a gente observa que um dos corpos está aquecido, né? A temperatura está elevada. E aí essa temperatura desse corpo vai passar para o outro que está a uma temperatura menor. Então o calor ele está em movimento. Ele passa de um corpo para o outro. Mas se eu quiser calcular o calor, basta eu aplicar a fórmula Q é igual a mc ΔT. O Q é o calor, o M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Só que a gente precisa observar as unidades dessas grandezas. O calor, a gente trabalha, de acordo com o sistema internacional, em joule. Mas também pode aparecer em calorias. E aí, se eu quiser transformar de calorias para joule, uma caloria equivale a 4,18 joules. Já a massa, eu posso trabalhar em quilograma ou em grama. O calor específico pode ser joule por quilograma, graus Celsius, ou calorias, gramas por graus Celsius. E o ΔT, que é a variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial, a gente vai trabalhar na escala Celsius. Vamos ao exemplo. Em uma panela foram colocados 1,5 kg de água. Isso quer dizer que é a massa de água que eu tenho. Em uma temperatura a 20 graus Celsius. Isso é a temperatura ambiente. Em torno de 20. E aí essa temperatura ela vai passar para 85 graus Celsius. A temperatura vai ser elevada. Eu tenho o calor específico da água, que é 1 calorias por grama Celsius, graus Celsius, né? E aí basta aplicar a fórmula. O calor, eu posso obter ele em calorias. A massa, ela está em quilogramas. É interessante que eu passe ela, que eu faça uma transformação, né? Que eu passe para grama. E aí 1,5 kg vai ser 1.500 gramas. Basta eu multiplicar por 1.000. A massa é 1.500. O calor específico é 1. E o ΔT vai ser 85 menos 20. Porque é a variação. E aí o ΔT vai ser 65 graus Celsius. Aonde o calor vai ser 97.500 calorias. Se eu quiser transformar de calorias para quilocalorias, basta eu dividir por 1.000. A atividade, na primeira questão, eu observo que fala em uma atividade física, aonde um atleta ele vem a ter uma contusão. E aí é colocado nessa contusão éter e gelo. Esse éter ele vai evaporar, ele vai passar de líquido para gás. Ele vai
tirar o calor, ele vai absorver o calor dessa superfície. Então aí fica a dica para você encontrar a resposta. Já o gelo, ele vai passar de sólido para líquido. Nas duas situações, eu tenho transformação física. E aí ele quer saber se essas transformações ocorrem absorvendo ou liberando calor. E aí só lembrando, quando absorve é endotérmica, quando libera calor é exotérmica. Já a segunda, ela fala nos processos, daí eu tenho duas transformações químicas, né, duas reações químicas e uma transformação física. Basta você analisar e classificar em endo ou exo. A terceira pede para que você encontre o calor. E aí eu vou utilizar a fórmula. Ele me dá a massa, no caso a massa do vidro em quilogramas. Ele me dá o calor específico do vidro, que é 70 joules por quilograma graus Celsius. E ele já me dá o ΔT, porque ele comenta, ele fala que houve um aumento de 80 graus Celsius. Então aí já é a variação. Basta aplicar a fórmula e encontrar o calor. Agora cuidado com as unidades. A última é sobre rótulo de alimentos. E aí você observa as calorias que esse alimento pode proporcionar. E aqui você vai encontrar a resposta aplicando uma regra de 3. É bem simples. Fica a dica da semana.